Serrão, vamos girar a pauta por aqui porque o programa segue. Olha só, gente, 17 dias após ter vencido a eleição em São Paulo, o governador eleito Tarcísio Gomes de Freitas e o atual governador do estado, Rodrigo Garcia, dão início ao processo de transição. Rodrigo Garcia e Tarcísio se reuniram com os dois coordenadores da transição indicados por eles para gerenciar a passagem de bastão: Marcos Penido e Guilherme Afife Domingos. Entre os projetos que já tramitam na Assembleia de São Paulo, dois deles provocam um grande impacto no orçamento aqui do estado. Nós estamos falando do aumento, inclusive, do salário para governador, que afeta diretamente os outros servidores públicos. O aumento para governador seria de R$ 23 mil para R$ 34.500. Um aumento de 6,6 milhões de reais para 13,2 milhões de reais, o valor das chamadas emendas impositivas, que os deputados estaduais podem indicar para obras e projetos em seus redutos eleitorais. Vamos começar a nossa conversa aqui, Serrão, buscando entender essa transição, que na realidade, depois de 28 anos, é a primeira vez que está acontecendo aqui em São Paulo. Essa é a primeira novidade, né? Depois de quase 3 décadas é que vai ter uma transição de verdade para o governo de São Paulo. Isso é muito bom, né? Não há nada permanente, exceto a mudança, já ensinava lá atrás, né? O filósofo Heráclito. Agora, Tarcísio de Freitas está diante de um grande desafio. Ele tem propostas para tornar o estado de São Paulo um estado com uma gestão diferenciada, com uma gestão um pouco mais técnica, uma gestão focada em resultado objetivo de gestão, o que acabou se perdendo no tempo. Os tucanos, por exemplo, desde 2014, eu gosto de lembrar disso, tem várias obras que estão aí que não foram entregues, não foram finalizadas. Estão na cara da gente. É o descarado ululante. Quando passo perto do aeroporto de Congonhas e vejo aquele monotrilho, eu tenho vontade de chorar. Aquilo foi prometido para a Copa do Mundo de 2014. Semana que vem eu vou estar aqui com a camisa da seleção aqui no 3 em 1. Porra, e não tem monotrilho para eu andar. Por quê? Roubaram, falharam na gestão, incompetência absoluta. Então, isso tem em várias situações. Então, esse modelo vai ter que ser mudado e repensado. O brasileiro tem que entender isso, tá? Muito tempo de um grupo no poder vicia. Isso não é bom. A rotatividade de poder é fundamental. Então, essa experiência vai ser uma experiência nova que São Paulo vai viver. No entanto, também é preciso olhar isso de uma maneira bem cuidadosa e dialética, né? Porque pode também não haver tanta mudança assim quanto se deseja. Por quê? A máquina tem força, a máquina tem instinto de sobrevivência. Você não vai tirar do poder aquela máquina do PSDB que está aí há 30 anos em operação. A sorte é que é 30 anos, é tanto tempo que tem muita gente até que já está com o horário para se aposentar, o que vai ser muito benéfico. Mas, estruturalmente falando, o Tarcísio de Freitas será ainda obrigado a conviver com a estrutura política e eleitoral que manteve o PSDB tanto tempo no poder. E aí vem o embate que estamos vendo na Assembleia Legislativa. Esse aumento aí do valor aí do salário do governador, isso é pura bobagem, tá? O impacto disso aí orçamentário não é tão gigantesco quanto parece, quanto vão querer dizer que é. É só papo furado inicial para tentar desgastar a imagem do governador. Agora, o curioso, né, que o flamenguista e carioca Tarcísio de Freitas vai deixar um cargo federal que ele tem, no qual o salário é maior do que o do governador do estado de São Paulo. A República Brasileira, o modelo de federação brasileiro está falido, errado, equivocado e tem que ser mudado. O problema é, a população tem clareza do que precisa ser mudado? Ela está preparada para fazer pressão para isso mudar? O povo na rua tem sido muito bom para isso. O povo está mobilizado e quer mudança, mas ele precisa encontrar uma pauta objetiva para fazer as coisas concretas realmente acontecerem. As oportunidades surgirão, tanto no governo Lula quanto nos governos estaduais. Vários vão se defrontar com problemas sérios. Agora, eu já falei aqui uma vez no programa, né? Tem a possibilidade muito grande, a gente hoje tem margem orçamentária para promover uma renegociação do
governo federal com as dívidas dos estados. E esses governadores farão uma pressão gigantesca sobre o governo Lula. Lula não vai ter facilidade para governar, tenham certeza absoluta disso. Léo, como é que você vê a participação daquelas figuras que foram ministras e ministros, inclusive de Bolsonaro, nessa gestão que termina dia 31 de dezembro, a participação delas aqui em São Paulo? Cito, por exemplo, Mário Frias, cito Ricardo Salles, dentre outros que estão sendo especulados de assumirem secretarias. O Tarcísio vai abrigá-los aqui ou não? E isso era um alerta, né, que eu já fazia, inclusive, durante a campanha eleitoral. Caso Lula vencesse a presidência da República e Tarcísio Gomes de Freitas vencesse para governador do estado de São Paulo, isso aqui viraria puxadinho de bolsonarista desempregado, né? Agora, trazer Mário Frias, o pior secretário de Cultura da história do Brasil, conseguiu superar a Regina Duarte, né, para ser secretária aqui em São Paulo, é um tapa na cara daqueles que realmente fazem cultura no estado. Bem como o Ricardo Salles, que é um cara inteligente, meio articulado, mas cumpriu um papel muito feio como ministro de Estado do Meio Ambiente, e seria lamentável tê-lo como secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo. Portanto, essas figuras, elas não podem se alocar aqui em São Paulo. O que o ministro e agora governador eleito Tarcísio de Freitas, que é um cara técnico, é um cara ilibado, é um cara competente, eu não discuto isso, tem que fazer é trazer nomes técnicos, quadros bons para estar aqui em São Paulo. Guilherme Afife Domingos é um grande exemplo, é um grande cara, um grande técnico, um grande político e que tenho certeza que vai colaborar muito para com a população de São Paulo. Bem como uma série de outros nomes que o governador Tarcísio pode apresentar a fim de justamente também descolar a sua imagem de Jair Bolsonaro e assumir que é uma liderança que respira por si só, que fala por si só, vai ser o governador do segundo orçamento do Brasil. Então, ele tem um papel fundamental a cumprir agora como governador do estado de São Paulo e, mais do que nunca, mostrar que ele é sim um cara técnico, um cara competente, que vai fazer um excelente trabalho. E, para isso, é inerente que não haja figuras como Mário Frias em secretarias, em pastas no governo do estado de São Paulo. Bem como essas questões de aumento salarial, ele, caso eu fosse governador do estado de São Paulo, que chegasse um projeto para mim como esse, eu vetaria, porque não é a hora. E não é sinalização positiva para a população, porque política também é simbologia, política também é sinalização. Então, se vem um projeto para você aprovado pelos deputados estaduais, a fim de você vetar ou sancionar, aumentando o seu salário, a sua remuneração, bem como do seu vice e dos seus secretários, a sua obrigação moral neste momento é vetar. Assim como eu também não acho adequado essas emendas impositivas, que tudo bem, tem um papel importante, até porque os deputados estaduais, eles direcionam essas emendas impositivas para as suas populações, para as suas respectivas bases, a fim de ajudar em saneamento, educação, saúde, então isso é importante. Agora, aumento salarial neste momento de governador, de vice-governador, de secretário de Estado é totalmente inadequado. Agora, nesse caso específico, né, Serrão, quando se aumenta, na realidade se repassa para a Assembleia Legislativa a responsabilidade disso, se joga para a Assembleia e aumentando o governador, nós estamos aumentando todo um aparato estatal, porque quem dita a regra do teto salarial é o salário do governador. Então seria uma espécie de desculpa, né, para aumentar o piso de outras categorias que estão pressionando, como é o caso dos policiais. Exatamente isso, e a defasagem já acontece há muito tempo. Então esse assunto ele não pode ser tratado como demagogia interpretativa, ele tem que ser tratado do ponto de vista absolutamente técnico. Tem dinheiro? O Estado tem capacidade para pagar? Então pode conceder esse aumento. O Legislativo deu autorização, isso tem legitimidade e tem legalidade. Agora, é preciso sempre avaliar a oportunidade disso. O momento é oportuno? Tem que avaliar. Então, são questões de decisão política. Não pode haver demagogia. Da mesma forma como indicações. Por exemplo, é um absoluto factoide dizer que o Mário Frias vai fazer parte do governo do Tarcísio de Freitas. Não tem nada certo sobre isso. Ainda mais o
O Ricardo Salles. Ricardo Salles foi eleito deputado. É um factoide gigante dizer que ele vai trabalhar com Tarcísio. Posso não trazer cabe uma aspas aqui do Salles, que deixou registrado aqui que não tem o menor interesse em participar do governo de Tarcísio Gomes de Freitas. Então, aspas do deputado Ricardo Salles. Mas isso era o óbvio ululante. Quando essa notícia foi plantada, já ficou claro que ela é factoide, mentira. Então a gente não deveria perder o nosso tempo analisando mentira. Eu não perco meu tempo analisando mentira. Eu sempre analiso fatos objetivos. Eu faço a filtragem. Você que me acompanha aqui no 3 em 1 nunca viu eu falando mal de ninguém, adjetivando de maneira excessiva, porque isso não contribui para o debate. Você quer destruir alguém, destrua a pessoa no argumento objetivo. Concorde ou não concorde com ela. Então, de novo, a gente está vivendo um momento de um show, de um espetáculo de mentiras e a grande mídia fica analisando bobagem. Mas nós aqui na Jovem Pan não fazemos esse serviço. Não contem comigo também para fazer esse tipo de trabalho imbecilizante.